Aí, Não, aquele galera, vídeo bateu, sei lá, 180. Essa peça não teve acabamento, tá? A peça ela saiu da H2D desse jeito. tem um inteiro ali. É tudo que foi dando errado no caminho, tá? Que essa parte eu não mostro no meu conteúdo porque a graça do vídeo é ver a montagem. E esse aqui foi uma das mais recentes que você produziu, Essa foi uma né? peça recente. Assim, é o tipo de coisa. Fala, pessoal. E hoje a Stefan começa visitando o primeiro maker de uma nova série no canal, tá? Nós estamos aqui na casa de um cara que é fera. Pai, trabalha com 3D, cuida da esposa, entendeu? O cara é excelente, um influencer de mão cheia do mundo. E assim, se você tem alguma dúvida, provavelmente você já pesquisou no Instagram, já olhou no YouTube e aprendeu com ele, tá? Vamos lá para conhecer quem que é o primeiro da nossa série? Ô de casa! Aí Opa! sim. Olha lá. Cuidado com o pitbull latino aí. Ai, podia vir aqui, né? Chegamos, Fica à vontade. né? E aí, Tudo bem? Olha. Eu que sou fã de carteirinha, tá? Então, é um prazer estar aqui com PH 3D Maker. Vamos lá? Fica à vontade, galera. Casa de vocês. Estamos aqui com o PH 3D Maker e eu vou pedir para que ele conte pra gente como foi e por que, né, imprimir em 3D, como ele chegou e o que está acontecendo na vida dele, como mudou, né? Isso tudo aqui, essa farm. Bem, a galera me conhece como PH 3D Maker. O PH é de Paulo Henrique, então prazer, eu sou o Paulo Henrique. Como que a impressão 3D entrou na minha vida, né? Você já, não sei se você conhece há bastante tempo, troca figurinhas, que desde que tinha, sei lá, Mil seguidores? 1000 seguidores lá no Instagram, né? É isso mesmo. Cara, a impressão 3D ela entrou na minha vida num momento muito delicado, que ela não entrou só na minha vida, ela entrou na vida da família. Eu sempre fui muito da parte de esporte, eu tinha inclusive uma página de criação de conteúdo para esporte, esses dias acharam inclusive vídeo antigo meu lá no YouTube. Quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama e uma evolução do câncer de tireoide que ela já tinha, a nossa vida virou completamente do avesso. Acabou treino, acabou tudo, virou uma rotina muito pesada de médico, exame, fora toda a ansiedade que vem junto com uma situação como essa. E a gente foi meio que parando de fazer outras coisas. E aí, nesse momento, o Instagram começou a entregar pra gente conteúdo de impressão 3D, eu já comecei a mostrar pra ela. Ela sempre foi muito do artesanato também, de criar coisas, de coisas que você pode mexer. Eu sou do digital, tá? Profissionalmente falando, eu sou da área de TI, mas ela sempre foi muito mais da parte física da coisa. E a gente foi tendo aquela vontade de comprar, mas tava na dúvida, até que um dia, assim, aleatoriamente liguei pro meu irmão mais velho pra trocar ideia sobre as coisas que estavam acontecendo. E falei, pô, tô pensando em comprar uma impressora 3D. Ele falou, cara, eu comprei. Comprei na Black Friday, pô, já fiz isso, olha isso, lá. Assim, acabou a ligação, eu fui no Mercado Livre e comprei uma impressora. Basicamente foi isso. E aí eu lembro que a gente comprou no finalzinho de dezembro, eu ia viajar, eu já agendei a entrega dela exatamente pro dia que eu chegava de viagem em casa. Então, tipo, eu cheguei em casa domingo 9 horas da manhã, domingo 2 horas da tarde, tava a impressora aqui em casa. E, cara, começou, né? Começou a imprimir, aí vai entendendo aquela bateção de cabeça que todo mundo passa por isso, tá? Ninguém pega a impressora e sai fazendo. No começo parece que tá tudo certo, você pega o modelinho pronto, dá certo, você pega o outro, dá certo, aí de repente nada mais fica na mesa, o suporte quebra, tudo acontece. Passei por tudo isso também. Cara, mas foi aprendendo e fui tomando gosto. Sim. E aí, só quando eu comecei a produzir alguns vídeos pro Instagram, eu já fui até querendo ter mais uma impressora. E minha esposa, ela entrou de cabeça e sempre incentivou muito isso, sabe? Mas eu ainda tava assim, não sei, porque ainda era um hobby. Sim. Até que um dia, a minha filha, sabe aquelas canetinhas do Bob Good? Minha filha comprou um kit desse e falou pra minha esposa, mãe, compra pra mim um organizador. Aí ela olhou uns GMDF, cara, uns troços feios. E eu falei assim, dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor. Da cor que quiser. Do jeito que quiser. E assim, como eu gosto de... Eu nunca quis ficar preso ao que estava pronto. Sim. Uma das coisas que eu fiz logo quando eu peguei a impressão 3D foi aprender Fusion, tá? Então, eu lembro que quando ela ficou internada na primeira cirurgia, a primeira internação dela durou 10 dias. Nesses 10 dias eu fiquei estudando Fusion no hospital. Foi onde eu aprendi Fusion, na verdade, assim, o básico para iniciar. Então, quando a minha esposa falou, e ela sempre foi empreendedora e também tinha parado de trabalhar por causa de todo o tratamento. Sim. Falou assim, inclusive, eu acho que dá para vender isso. Eu falei, vou fazer. Não quero nenhum modelo pronto, vou fazer. Porque quando você cria, você consegue botar as características que você quer e não só isso. Você consegue fazê-lo otimizado para
Venda. Venda. Porque você só pegar um modelo pronto, às vezes ele é legal, mas ele é dispendicioso, é um modelo que demora muito, ele não foi otimizado para você fazer isso de maneira produtiva. Então eu criei o modelo, a gente rodou uns 2, 3 protótipos, minha filha aprovou, aí primeiro os clientes foram um casal de amigos nossos que compravam com os próprios filhos, até que a gente botou na Shopee. E aí pensa assim, nossa, estourou, né? Não, a gente não estourou. Vendeu não. nada. A gente ficou umas 2 semanas vendendo. E aí, nessas 2 semanas, vendeu umas 2, 3 unidades. Que, a princípio, eu já tava ficando feliz, porque eu tinha uma impressora. Primeira versão do projeto demorava mais ou menos 17 horas pra ficar pronto. Se vendesse muito, tava lascado, né? E esse é o problema de quem começa no mundo de 3D, né? O cara Exato. vende uma e de repente 2, 3. Exatamente. E leva um tempo pra conseguir produzir essa peça. Leva um tempo pra produzir. Se você vende marketplace, leva um tempo pra você receber. Então, nem sempre assim, vendi um monte. Até aquilo ali se materializar na tua mão, você vai estar ali investindo. Mas isso é papo, daqui a pouco a gente volta nesse ponto aí, que ele é interessante. E aproveitando, se você está procurando por impressora 3D, filamentos e acessórios, é na Loja Stefan. Inclusive, a maioria das marcas que tem aqui, eu pego tudo lá. Você falou sobre o kit, né? A modelagem e a impressão. Como é que você pensou em otimizar isso? Como é que viralizou, né, essa venda? E você deu conta da demanda que foi surgindo? Então, tudo, eu acho que assim, pra gente que é meio que empreendedor, as coisas surgem da necessidade, né? A otimização, ela veio da necessidade de produzir mais. E por que a gente teve que produzir mais? A minha esposa, ela começou a buscar parcerias com pessoas que criavam conteúdo do nicho do nosso produto. A gente, cara, foi muito bem recebido, inclusive na comunidade. Alguns viraram até amigos pessoais nossos hoje. Cara, quando eles começaram a postar e o assunto estava em alta, o produto estourou. Estourou num ponto eu tenho que, inclusive, derrubar anúncios que estavam copiando meus vídeos, minhas fotos. E foi uma escalada, assim, lembra? É um produto que ele é muito bom de trabalhar no sentido de que você bota pra fazer, é uma peça única, eu tiro da impressora, boto na caixa. Pra gente que não tem tempo, aquilo ali é o terror de vender. Porque você tem todo um trabalho laborial ali depois de ficar montando, colando. Aí não, você tira e bota na caixa. Sim. Só que é demorado. Aí como é que a gente tem que resolver isso? Compra uma impressora outra. Aí no sábado eu fui e comprei uma impressora. Assim, primeiro final de semana de venda, vendeu acho que 8, 9 assim de um dia pro outro. Tava vendendo uma a cada semana, 8, 9 num dia. Eu falei, não vou conseguir entregar a tempo. Fui comprar a impressora. Uma impressora. Já começa o drama. O pessoal mais antigo aqui vai lembrar. Em 2025, comecinho de 2025, teve um período que ficou completamente em falta no mercado inteiro. Não tinha. Então eu tinha que ficar garimpando loja pra achar. E eu queria que fosse a mesma impressora, porque eu não queria ter que ficar fatiando o mesmo projeto para várias impressoras diferentes. Que mesmo sendo Bambu Lab, sendo impressora diferente, outro fatiamento. Sim. E eu não conseguia achar. E consegui achar uma loja, fui no sábado, comprei uma. Cheguei em casa, tinha mais 12 pedidos. Fui no domingo, comprei outra. Loucura, né? Aí passou uma semana, Sim. eu fui lá e comprei mais 2 de uma vez, porque já também não tava dando mais conta de entregar. Aí com 5 falei, beleza, 5 impressoras, eu não tinha uma bancada em casa. Sim. Aqui tinha uma mesa de jantar, tinha uma mesa de escritório lá onde eu trabalhava no meu escritório, ficou 2 impressoras lá em cima, 3 impressoras aqui embaixo. E aí vendeu mais. Aí eu comprei mais 2, aí eu comprei a P1S, depois eu comprei mais uma, e aí eu tive que arrumar um espaço ali em cima pra fazer o farm, que eu já mostrei em alguns vídeos, que era assim, era um quartinho, uma dependência de empregado, que eu nem consigo chamar aquilo de quarto, porque não cabe uma cama direito, assim, cabe uma cama de solteiro esbarrando nas 2 portas. Sim. Eu consegui enfiar 2 prateleiras em ela e colocar 10 impressoras lá em cima. Caraca. Então assim, e esse crescimento ele foi muito rápido, num certo sentido, e se manteve um bom período, né? E aí, como é que se conecta com o conteúdo? Eu comecei a fazer conteúdo mostrando justamente um conteúdo que eu gosto de fazer até hoje, que são os Pokémons impressos, tá? Eu lembro que a última série que eu tava fazendo eram todas as formas do Eevee, mas ainda com uma experiência limitada. Quando eu me vi tendo que empreender, tendo que resolver problemas em tempo real, com demanda, com um monte de máquina, o aprendizado, ele escalou muito rápido, porque ou você aprende e resolve, ou você não vai pra frente. Pra mim era simples assim, porque o projeto era meu, a modelagem era minha, a impressão, tudo era meu. E não tinha ninguém me ajudando. Então, cara, eu comecei a aprender. E aí eu comecei a falar o quê? Mudei um pouco do conteúdo pra compartilhar as dicas. Então, que é uma coisa que eu também faço até hoje, assim. E aí acho que vamos chamar assim, a parte mais legal, inclusive, de compartilhar a dica, não é nem o que eu faço no Instagram, embora as pessoas gostem, eu gosto de fazer essa parte das dicas lá, é o curso no YouTube. É um curso gratuito de impressão 3D para quem está usando o Bambu Studio. Eu sempre falo que o conhecimento lá, na verdade, o Bambu Studio é a ferramenta que eu usei porque eu só tinha Bambu Lab na época. Sim. Mas o conhecimento de altura de camada, largura de extrusão, acabamento de topo, suporte, você leva para qualquer impressora. Sim. Essa é a minha próxima pergunta. Você, quando começou a trabalhar com impressão 3D, descobriu a mágica de poder criar e fazer dentro do quarto, dentro de uma sala. Quem te levou? Onde você buscou o conteúdo? As pessoas que você falou assim, poxa, acho que isso aqui vale a pena estudar.
Curiosamente, eu demorei para ter contato com a comunidade maker do Brasil, porque até pela minha carreira, de modo geral, eu sou muito acostumado a procurar as coisas em inglês, obviamente caindo fora do Brasil. É um YouTube gringo, é um Reddit, muita coisa não foi explicada direitinho. Era um texto no Reddit que você tinha que ler e extrapolar aquilo para a tua situação. Então essa busca se deu muito dessa forma. E não era tão massificado quanto está hoje. Tá? Hoje em dia, assim, eu vejo criadores de conteúdo muito talentosos surgindo. Então tem massificado mais o conteúdo, ainda não estava nesse nível. No meu curso, eu ensino muito você operar o fatiador, você entender como as coisas funcionam ali e você se virar para aprender. Mas a impressão 3D, a gente tem que lembrar, cara, que pensa assim, ó, ela tem tudo possível para dar errado. Dá certo por um milagre, se você parar pra pensar. Plásticozinho duro, você derrete isso aqui a 250 graus, ele é depositado ali com uma precisão submilimétrica, ali 0,1 milímetros, e resfriado muito, muito, muito rápido. Muito rápido. Enquanto a impressora balança igual uma máquina de lavar. Loucura, né? Tem tudo para dar errado. É muita física envolvida. Ele passa por um pouco disso que me ajuda hoje em dia a encarar os problemas de maneira diferente. Aqui onde PH produz todo o conteúdo do seu Instagram, monta aqueles pokémons irados e o povo quer saber. Acordei e resolvi comprar uma impressora 3D. Qual eu compro? Por quê? Quais são as dificuldades? O que te levou a montar essa farm aqui, que hoje a gente tá vendo aqui que tem uma diversidade bacana, né? Eu acho que é um conselho que eu dou pra muita gente, esse inclusive pra alguns amigos meus que vão mandar mensagem pra comprar a impressora da Stefan já. Eu começaria de novo com a Bambolab A1. Tá? E tem um motivo para isso. Primeiro é que é uma impressora que ela já se provou no tempo, tá? Ela não é um modelo novo mais, ela é uma impressora que já tem alguns anos no mercado. E ela continua sendo uma excelente máquina, entrega confiabilidade, entrega bons resultados. Mas não é só por isso, a concorrência está vindo forte agora com lançamentos bem parecidos. Mas é uma máquina que tem uma comunidade muito grande de usuários. Então quando você está começando, cara, você vai lá, vou importar uma Prusa, por exemplo, que é uma marca muito renomada mundo afora também. Você vai ficar com isso aqui no Brasil? Ninguém tem. Você não vai conseguir ajuda, você não vai conseguir entrar num grupo fácil e ter alguém que já passou por aquilo que você passou. Então a Bambu conseguiu isso com a presença de mercado dela. Então, qualidade, é impressão colorida, é uma impressora moderna, tem comunidade, base de conhecimento extensa, você vai conseguir resolver as suas coisas. Peça dá com pau no mercado também, então dificilmente você vai ficar na mão esperando um conjunto de aquecimento, esperando um bico, tendo que recorrer a comprar fora, porque uma coisa quando você é robista, você fica 2 semanas sem máquina, você fica chateado que você queria estar fazendo suas coisas, mas a vida passa. Quando você está empreendendo, 2 semanas sem uma máquina é um pesadelo, ainda mais se você tem poucas, tá? Eu já tive um problema na minha H2D, que, cara, a sorte é que a garantia tem a opção de te entregar a peça em casa e você fazer a troca. Então eu fiquei usando um bico, que a peça quebrou, até chegar a peça e troquei, porque eu não podia ficar sem ela. Eu tinha 4 produtos para entregar, que demora 18 horas cada um, e só fazia nela. Eu ia conseguir entregar? Não ia. Então ainda assim a peça chegou super rápido, acho que ele deu a entrada num dia e no outro tava com a peça em casa pra poder resolver, tá? Então eu começaria por aí. Top 5 produtos, né, que são fáceis de se fazer, que eu consigo imprimir com qualquer impressora. A gente sabe que algumas impressoras, igual você falou, a Bambolab A1, elas têm as suas limitações, mas é bacana para poder iniciar, que a pessoa descobre o mundo da impressão 3D, né? Ela cria, ela traz ali, a gente tem impressoras com 4 cores agora, com o novo MS, novas possibilidades. Mas por que comprar uma H2, por que comprar uma A1 ou por que comprar uma P1S? Dá uma pra gente... Cara, as impressoras abertas, de modo geral, e aqui eu tenho como exemplo a A1, elas vão te entregar impressões muito boas, tá? Utilizando o material mais comum do mercado, que é o PLA, e um outro que vem crescendo muito em popularidade por combinar resistência e um preço em conta, que é o PETG. Mas ela fica limitada quando você quer trabalhar com materiais que são mais resistentes, como por exemplo o ABS. Nesse ponto, impressoras fechadas como a antiga P1S, a P2S, elas já te entregam impressão com esse material. E aí você pode dar um nível acima. Eu quero imprimir com materiais que precisam realmente de um aquecimento ativo de câmara, temperatura alta. Por exemplo, nylon é um material extremamente chato de você imprimir, o asa. Para esses caras você tem a X2D ou você tem a linha H, tá? Não precisa ser H2D e H2C, a própria H2S compartilha aquecimento ativo de câmara, então ela chega a 65 graus, se eu não me engano, bico, temperatura passando de 300, mesa de 120, então você consegue imprimir até caras como esse daqui. Esse aqui é um filamento, caraca, tem que estar tudo absurdamente quente para sair, só que pode passar um caminhão em cima disso aqui que ele não quebra, eu tô falando sério, o pessoal da Stefan já fez esse teste, tá? Que esse aqui é o PPS-CF, cara, é o nylon. Então, a impressora que você vai comprar,
ela depende muito do que você quer fazer. Por que eu falo isso? Um amigo meu recentemente falou assim, cara, qual impressora eu começo? A minha filha quer imprimir um negócio, eu quero colocar ela nesse meu. Eu falei, Bambolab é um. Ah, mas eu quero fazer um negócio também. Ele é ciclista. Entendeu? Então eu sei que eventualmente ele vai querer imprimir alguma coisa para bike. Bike tem que ter resistência. Dependendo de como você guarda a sua bike, tem que ter resistência UV. A gente fazia pedal longo de ficar 6, 7 horas tomando sol na cabeça o dia inteiro. E o próprio ABS é material que vai demorar, mas ele deteriora com o sol. Sim. Então eu falei assim, cara, pega pelo menos uma P2S então. Se você pegar um, você vai se frustrar. Uma máquina fechada. Porque você vai querer fazer alguma coisa com a sua bike, você não vai conseguir. Então, a impressora ideal para começar depende do que você quer saber. Perfeito. Tá? Inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal onde eu detalho bem isso e quais modelos vocês podem comprar, tá? Eu passo por toda a linha H, não só a linha da Bambolab. Show. Qual foi a peça mais difícil que você imprimiu nessas máquinas aqui? Seja por suporte, adesão, né? O que você teve que adaptar para conseguir transformar, deixar fácil uma coisa difícil? Vou pegar isso aqui, cara. Isso aqui, porra, você não tem noção. Vai parecer sacanagem. Tá filmando aqui, ó. Deixa eu te mostrar um negócio. Aqui dentro... Tem um inteiro ali. É tudo que foi dando errado no caminho, tá? Que essa parte eu não mostro no meu conteúdo porque a graça do vídeo é ver a montagem. E essa aqui foi uma das mais recentes que você produziu, essa foi uma né? peça recente. Assim, é o tipo de coisa que eu nem tentaria fazer direito quando eu comecei. Na verdade, eu tentei, tá? Eu fiz uma Hatsune Miku logo quando eu comecei, que eu também fiquei traumatizado com ela. Por que foi difícil, cara? Isso aqui é um modelo que foi feito para impressora de resina. Ele não foi feito para impressora de filamento. Logo, ele não tem interfaces retas de contato com a mesa. Ele não veio pintado, ele não foi otimizado para ser suportado. Então não parece, mas, por exemplo, essa parte aqui, ela tinha uma curvinha ridícula aqui, mas tirava a adesão da mesa. Então algumas partes eu cortei, um pedacinho que ninguém vai perceber que eu cortei, mas eu cortei. Sim. Como você vai posicionar isso na mesa? Ah, essa parte aqui eu vou imprimir assim, essa aqui eu também cortei um pedacinho de 0,1 milímetro daqui. Mas mudou completamente a necessidade de suporte. Então essa peça aqui para imprimir, cara, ela deu um bocado... Olha isso aqui. Olha a fineza dessa peça aqui. Isso aqui foi feito com suporte. Até para tirar o suporte sem quebrar disso aqui é difícil. Difícil, né? Tá? Então, assim, é uma peça muito detalhada, ficou fantástica, mas foi uma peça muito trabalhosa de fazer. Mas por quê? Isso aqui é quando a gente imprime uma coisa que ela não foi otimizada para impressão de filamento. Então a gente aprende que dá para imprimir muita coisa, mas você precisa estudar. Precisa. Né? Estudar a peça, estudar o filamento, estudar a máquina. E um bom projeto garante uma boa impressão. Quanto melhor for o projeto, esse trabalho do modelador, mais fácil vai ser a sua impressão. Quer dizer que você não pode imprimir isso? Não, você pode. À medida que o tempo vai passando, você vai ganhando experiência, você entende quando você precisa de suporte, quando você, na verdade, não precisa, por mais que o fatiador fale que você precisa. Quando ele fala que você não precisa, mas você vai ter que colocar, porque o suporte, a gente acha que é só pegar uma parte que não tem contato com a mesa. Sim. Mas às vezes é para evitar que a peça só balance para o lado e caia. Sim. Esse cara aqui mesmo, como essa peça aqui, ela tinha essa pontinha do braço em contato com a mesa, e esse ângulo aqui, ele é superior a 30, o fatiador entendeu que não precisava de suporte. Não tem como, né? Eu não vi isso na hora, quando eu fui olhar, cadê a ponta? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Eu fui lá no fatiador, aba preview, falei, tá, entendi. Bota suporte e vai. E eu tô vendo o brilho dessas peças aí, né? O que as pessoas precisam entender, né? Eu que acompanho os seus vídeos, né? É que para uma boa impressão, uma qualidade assim, ela precisa abdicar a mão do tempo. Sim. Né? Então, alguns fatos sobre a impressão 3D é que, por exemplo, um personagem desse, que é o War Greymon, Digimon, levou quanto tempo para imprimir? Nossa, eu perdi de conta. Assim, eu acho que eu fiz no H2C, tá? Então eu botei literalmente todas as cores juntas na mesa só de uma vez. Entendi. E aí essa impressão deu umas 28 horas. Aí depois eu fiz a base, que deu mais um tempinho. E para você ter esse acabamento de peça, cara, você tem que combinar algumas coisas. Parte delas acontecem no fatiador. Por exemplo, toda essa peça foi feita com altura de camada 0,16. A cabeça foi feita com altura de camada 0,12. Nenhuma parte dela foi feita com 200 milímetros por segundo na parede externa. Foi 120 ou menos, para você poder ficar com esse acabamento. E também a escolha do material, filamento de qualidade e filamento compatível. Se você quer brilho, você tem que usar um filamento silk, um pouquinho mais lento. Você quer uma parte mais fosca, que geralmente esconde linha de camada, por exemplo, tenta procurar aqui uma linha de camada nessa perna aqui. Você não vai conseguir ver direito. É muito imperceptível. Você usa um filamento mate de qualidade, ele te dá esse acabamento assim, você não percebe as coisas, entendeu? Então tem muito essa combinação. Isso aqui é um PETG transparente da Bambolab. Se você botar um LED aqui embaixo, fica maneiro pra caramba. Acender. Então nem sempre tá ligado a só o filamento, a só a impressora.
né? Ou a altura de camada, Não. né? Que a pessoa pega, ela clica ali no botãozinho, né? Precisa ela estudar direitinho, né? Buscar Sim. o conhecimento. Ó, por exemplo, no começo da criação de conteúdo de 3D, a galera popularizou muito, por exemplo, a altura de camada variável, que é um recurso super válido do fatiador, que vale a pena você conhecer, mas ele é um recurso que em peças como essa daqui, por exemplo, mancha a peça inteira. Que ela vai dar Ele variação. vai variar. E você nem precisa, você bota às vezes um 0,16, muda a superfície de topo pro concêntrico, desativa lá uma parede na superfície para ele poder fazer mais fechadinho. Você não precisa usar a altura de camada variável, você não sacrifica tanto tempo de impressão assim. E são ajustes, cara, assim, muito rápido de fazer. Não é um negócio... O fatiador passou por muitas evoluções, Passou, né? nossa, Muitas ele é atualizações. muito diferente do que era 1 ano e meio atrás. Né? A pessoa consegue criar a peça ali dentro Sim, agora, né? Sim. Então, Eu tenho vídeo, você consegue não só, você consegue criar, você consegue compor, você consegue montar. Por exemplo, se eu quiser pegar um pote e colocar a cabeça desse bicho no pote junto, eu consigo fazer isso hoje. Direto no fatiador, sem ter que aprender modelagem. Abrir o fatiador sem saber modelar, sem saber nada. Um Sim. videozinho no YouTube, procura ali, eu consigo Exato. criar o meu chaveiro, meu porta-copo, Consegue. tudo, né? Nossa, esse segmento ó, de chaveiro, carimbo, porta-copo, pote com logo, coisas empresariais, ou você consegue resolver direto no fatiador, ou você consegue resolver no site do MakerWord lá, usando IA para fazer. Assim, são coisas que você dificilmente vai precisar abrir uma ferramenta de modelagem, um Fusion da vida, qualquer coisa, para criar. Eu mesmo quase não... Essas coisas eu nunca abro Fusion, faço direto no fatiador. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, é só seguir a Stefan e manda para aquele seu amigo que fala que impressora não imprime action figure, que não imprime bonito. Olha essa peça aqui. E se você não se inscrever no canal e deixar o like, as suas impressões vão dar tudo errado, tá? Vai descolar, vai quebrar suporte no meio da impressão. Então, manda esse vídeo agora também pro seu amigo que fala que impressão 3D não faz peça bonita, não faz peça colorida, para que você veja aqui de pertinho o que a gente trouxe aqui. Toneladas de filamentos, né? Qual é, PH, a sua peça favorita? É esse aqui que a minha filha chama de bebê, que é um Charmander, cara, tamanho real. Essa peça aqui, ele tem, salvo engano, 59 centímetros e meio, que o 60 não deu. E, cara, assim, foi a primeira peça realmente grande que eu fiz. Eu tive que aprender mais algumas questões de peça grande, que muda um pouco a lógica de algumas coisas. Mas, cara, ficou fantástico. Ela tá perfeita, né? É. Olha. Essa peça não teve acabamento, tá? A peça, ela saiu da H2D desse jeito. Montou, acabou. E assim, cara, ficou muito legal. Eu fiz um Squirtle depois também, recentemente, tamanho real, ainda tem que fazer os outros. Isso aqui é pra galera ver que não imprime só miniatura, né? Não, assim, imprime o que você quiser. Eu, por mim, eu tinha até uma grandona, aquela de 1 metro, pra poder fazer um bicho maior ainda. Isso aqui é muito legal, cara. É viciante fazer isso aqui. PH, explica pra gente um pouquinho do porquê essa estrutura do farm, né? Como é que funciona, os seus custos, né? O que você tem a dizer pra agregar pro pessoal que tá assistindo dali de casa, no celular, na TV? O que eles precisam, né? O que é bacana dividir com a gente aqui sobre tudo isso? Acho que a primeira coisa aqui é, eu aprendi um bocado quando eles estavam lá em cima, então eu fui melhorando o farm lá em cima e eu trouxe esse conhecimento aqui pra baixo. A primeira coisa que você precisa para um farm é uma estrutura que você consiga botar diversas máquinas e ter um espaço em cima para você guardar alguma coisa, que seja robusta. Então você vê aqui, ó, tô com 3 impressoras funcionando e é o mínimo de vibração possível, não pode ser muito balançado, e eu moro de aluguel. Então eu tive que tomar cuidado de não comprar algo que eu precisasse, por exemplo, furar o chão para fixar. Eu inclusive modelei até umas pernas de borracha para não arranhar o piso. Então aqui eu montei essa estrutura com esses dois mini porta-pallets aqui, tá? Aqui tem 10 impressoras, mas ali com aquela bancada um pouco mais profunda, para eu ter uma bancada de trabalho também, com as impressoras maiores. Aqui uma coisa que, cara, ajuda muito para você fazer manutenção nas suas máquinas é essa aqui, ó. Essa é uma mesa que sobe e desce. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo manutenção na P1S, você que tem, quando você está mexendo na parte dos fusos, é muito mais fácil você mexer com ela na altura do seu rosto. Sim. Então você sobe aqui a mesa, limpa aqui, faz tudo. Agora eu vou mexer na parte de cima, solta a tampinha de vidro, bota a mesa lá para baixo. Cara, isso aqui parece que dá mais trabalho tirar a impressora do que fazer a manutenção ali. Mas não, eu trago para cá e faço aqui porque ficou muito confortável. Então isso aqui é uma dica muito boa, tá? Pra você que tá arrumando teu farm. Um bom ambiente de trabalho garante. Nossa, o meu outro farm era muito apertado. Então, assim, você não ficava confortável de passar um tempo ali resolvendo as coisas. Aqui agora tem espaço, eu tenho iluminação, eu consegui deixar o estoque de filamento aqui das cores bem visível. Tá? Então, quando eu quero fazer um modelo do conteúdo, por exemplo, que vai usar diversas cores, tá tudo aqui do meu lado. Certo. Mas isso é o que vocês conseguem ver, tá? O que você não consegue ver, talvez, tão fácil? Você tem que ter uma preocupação com barulho.
Você não pode ter uma estrutura deste porte exatamente do lado onde as pessoas passam um dia, tá? Tanto que assim, eu fico aqui de vez em quando, mas eu não passo o meu dia inteiro aqui. Eu venho aqui, boto pra fazer as coisas, faço conteúdo, faço manutenção, pico minha mula pra andar de cima da casa. Você tem máquinas aqui que são bem barulhentas, então você tá fazendo isso na sua casa, tenta deixar um cômodo mais reservado, que você consiga sair e fechar a porta. Outra questão, tudo isso aqui são máquinas que têm aquecimento. Logo você tem uma resistência. Logo, você precisa avaliar se a sua rede elétrica que você tem para atender as máquinas ela é adequada para o crescimento. Porque uma impressora, qualquer lugar aguenta. 2, 5, a coisa começa a pesar. Principalmente se você vai iniciá-las todas ao mesmo tempo. Eu, quando eu projetei aqui, como é uma casa alugada, eu não troquei a fiação inteira da casa. O que eu fiz então? Eu puxei uma fiação nova, direto do relógio. Ela entra ali naquela caixa, eu tenho um disjuntor. Vem uma fase para lá, uma fase para cá. Cabeado com fio de 6 aqui dentro inteiro, fio de 10 lá fora, para aguentar o meu ritmo de trabalho. Qual que é o meu ritmo? Eu chego do trabalho de noite, olho a Shopee, tem 10 pedidos para fazer, eu inicio as 10 fazendo tudo e subo para dormir. Eu subo para fazer minha vida, para fazer outras coisas. Então se preocupe com isso. Isso aqui é um assunto sério que eu vejo pouca gente falando sobre isso. Na verdade, eu vejo muitos maus exemplos na internet da galera pegando uma tomada qualquer da parede, botando um filtro de linha da Shopee lá e ligando tudo. Isso é risco de incêndio real, pessoal, não é brincadeira. Vamos aproveitar que você falou sobre os exemplos, né? Quem PH indica, né? Para que siga, para que tenha conteúdo bacana. Você fez vários amigos nesse tempo aí como maker e eu tive o prazer de conhecer alguns, né? Fale 3. Cara, só 3? 5. Tá bom. Cara, assim, uma pessoa que eu gosto muito, eu recomendo que siga, porque ele faz um conteúdo de 3D muito diferente do que você está acostumado a ver, tá? É o meu brother Igor. Cara, o Igor, ele faz um conteúdo assim... Ele montou uma parada agora para testar a resistência do filamento. Eu fui trocando ideia com ele enquanto ele montava aquilo, ele foi me mandando foto. Cara, genial aquilo que ele fez. Então, assim, é um conteúdo muito fora da curva, assim, fora do padrão que a gente está acostumado a ver de dica de impressão habitual e tal. Acho muito bacana. O Hugo Lopes, cara, assim, o Hugo Lopes pra mim vai ser uma eterna referência, assim, gente boníssima demais também. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. É um cara super do bem, com material, conteúdo muito bem detalhado. Gosto bastante. O Wilson, cara, o Wilson também, gente boa, troca uma ideia com ele direto, acho que tem um conteúdo bacana. Cara, o Damiani, tá? Um cara também que produz conteúdo de 3D e eu acho muito legal, porque, normalmente, como eu produzo conteúdo de dica, eu gosto de ver pessoas que fazem um conteúdo de uma coisa diferente do habitual. E ele consegue trazer muito essa pegada do conteúdo leve, do conteúdo bem humorado para impressão 3D. Eu gosto bastante dele também. E ainda nessa linha de conteúdo diferente, a Mafagrafos. A Mafagrafos, ela trouxe uma coisa que eu também não tinha visto antes, que foi a modelagem 3D baseada em programação. Aquela plataforma dela é exato, assim, inclusive ela empreendeu no 3D de um jeito não convencional, tá? Com programação. Então assim, acho que ela pegou muito bem esse segmento, faz um conteúdo que eu acho diferente também. E perceba assim, eu gosto das pessoas que fazem esse conteúdo fora do padrão, né, cara? Eu acho isso muito legal. E se você quer ver mais episódios como este, é só se inscrever no canal da Stefan e curtir o vídeo, tá? Nós temos aqui um presente, né, um mimo para PH que nos recebeu muito bem. Deu muitas dicas para você que está iniciando, você que já começou, quer começar, quer imprimir. Então, aproveita e siga lá, PH 3D Maker, né? Então, esse aqui é um presente da Stefan para PH. Opa, vamos ver, né? Isso aqui parece quando eu recebo mensagem na DM, a pessoa falando, soltou a peça. E se você não passou por isso, você tá imprimindo errado, né? Nunca vou saber por que soltou sua peça, amigo. Resolva as 3. Resolva as 3, né? Valeu, então, amigo. A gente agradece, tá, pela recepção. Muito obrigado, valeu. Tá? De coração mesmo. Foi muito bacana estar aqui, né? E agora, você que assistiu esse vídeo, fica ligado, porque logo visitaremos mais um Maker. Quem sabe pode ser você.